Olá malta, muito bem-vindos ao novo vídeo. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, por aqui está tudo bem e hoje vamos continuar aqui os nossos episódios de por onde começar na maquilhagem. Hoje vamos falar do material e dos cuidados que devem ter com o material. Então, para material de maquilhagem existem vários tipos de materiais, como os pincéis, o afia-lápis, os reviradores de pestanas, as escovas e também existe um material que todos temos, nascemos com ele, que são os dedos. E é por aí que eu quero mesmo começar. Existe muito aqui uma coisa que muitas pessoas sentem que para começar a maquilhar necessitam de ter pincéis. E eu faço parte daquele grupo em que diz que não é necessário ter pincéis. Nós nascemos com os dedos são automaticamente intuitivos para usarmos na maquilhagem. Por exemplo, quando nós estamos a aplicar um creme, nós já sabemos como aplicar o creme, a base é exatamente o mesmo movimento, é usar os dedos dessa forma para aplicar a base. Portanto, acabamos por conseguir aplicar o produto. E não só, também podemos fazer outras coisas. Podemos utilizar os dedos para esbater um lápis que passemos nos olhos, fazer aqui também o esfumado, aplicar o batom também assim com leves toquezinhos, portanto acabamos por dar muita utilidade aos dedos na maquilhagem. E há outro pormenor muito interessante relativamente aos dedos, que é quando entra em contacto o quente que temos no dedo com o produto. Ao aplicarmos, por exemplo, aqui por baixo o corretor, ele fica naturalmente unido com a pele, dá um efeito muito natural, coisa que com um pincel não acontece tanto. Mas aqui existe uma coisa que eu acho que é muito importante vos dizer, é que quer os dedos, quer os pincéis são instrumentos de maquilhagem, materiais de maquilhagem complementares. Nenhum nem outro podem viver de certa forma a fazer a maquilhagem sem o outro, porque existe isto que eu estava a dizer, que são os meus exemplos. Muitas vezes eu acabo por aplicar a base completamente com os dedos e depois, para terminar, eu pego num pincel e vou-lhe dar aqui um jeitinho. Outras vezes aplico a base só com o pincel e o dedo é só mesmo para dar um jeitinho no corretor. Portanto, se tiveres em casa já alguns produtos e quiseres iniciar na maquilhagem, experimenta já utilizar os teus dedos e que vais ver que vais conseguir um resultado bastante natural. E eu num próximo episódio trarei um vídeo de maquilhagem muito natural, luminosa e simples para fazer para vocês com dedos, para verem como o conseguem fazer. Agora passando para os pincéis, que são um material que acaba muito sendo necessário também para irmos mais de encontro com o acabamento profissional e para nos facilitar no dia-a-dia da maquilhagem, tornar-se mais rápido o processo. Vamos também precisar de alguns para isso. E nisto existem vários tipos de pincéis. Existem uns pincéis que são com cerdas naturais e outros com cerdas sintéticas. E neste exemplo, como eu dei anteriormente, entre o dedo e o pincel, é a mesma coisa. Vão necessitar de ambos para conseguirem fazer a maquilhagem, dependendo muito daquilo que vão utilizar. Por exemplo, existe aqui uma regra que se usa na maquilhagem, que é os pincéis de cerdas naturais normalmente são para aplicar o pó. E o de cerdas sintéticas normalmente utiliza-se mais para os produtos líquidos. E eu digo normalmente porque também, dentro da maquilhagem, como muitos maquilhadores têm dito, e também acabo por experimentar no dia-a-dia essas dicas, estas regras não são bem regras, a maquilhagem permite sair um bocadinho das regras, ok? Portanto, vocês vão encontrar, à medida que vão explorando, provavelmente pincéis que estão naquele campo de utilizar para o pó de cerdas naturais, mas que utilizam, por exemplo, em produtos como um acabamento creme e assim. Portanto, não sigam só as regras, mas para vos orientar. Uma forma de conseguirem comprar pincéis adequados para a vossa pele. A fórmula que eu encontrei mais exata para mim é muito o toque. Eu sinto que necessito de pegar no pincel e passar o pincel aqui na mão para entender se ele é suave o suficiente. Porque ao pensar aqui consigo ter essa sensibilidade. E já consigo então começar a escolher os pincéis para a minha cara. E outra coisa também que eu considero muito importante, que aprendi ao longo da parte da maquilhagem, é investir sempre num bom pincel e passar-lhe aqui o dedo. Para quê? Para que verifique se as cerdas saem ou não saem. Porque se há coisa que é muito chata durante e no fim da maquilhagem é termos fios
pelinhos pendurados na cara ou nos olhos, e depois para retirar é muito difícil e é muito chato. Portanto, estes são os meus 2 conselhos para comprar os pincéis que vos indico. Depois, se eles devem ser maiores, mais pequeninos, que formatos, vai depender muito daquilo que andam à procura. Como, por exemplo, se quiserem apenas fazer um pequenino esfumado no olho, não vou necessitar de pincéis muito de precisão, como aqueles pincéis de eyeliner, como eu estava a falar, ou pincéis que até só se consegue colocar aqui mesmo no canto interno do olho. Portanto, isto do pincel e de tipo de pincéis vai muito ao que vocês procuram no momento. E acaba por ser progressivo. Vou-vos confessar, eu quando comecei para aí com 5 pincéis, não mais do que isso, e progressivamente fui comprando pincéis diferentes. Houve anos que eu adorava fazer o eyeliner, outros que desapareceu essa vontade de fazer, retomei recentemente, então nem sempre precisei dos mesmos pincéis. Mas existe aqui uns que eu considero que são bons para o início de partida, e esses pincéis que trago aqui para vocês. O primeiro de todos que quero falar e aconselhar é um pincel para base. Neste momento não tenho aqui nenhum exemplo, mas vou-vos deixar ficar aqui de lado pincéis interessantes. Para mim, o que eu mais gosto de base é um pincel que tenha um corte direito, porque assim permite-me ter mais precisão para mim, para aplicar, e evito que fique aqueles fios, aquelas linhinhas que o pincel língua de gato, que também existe, faz muito. Para mim este é o ideal. Atualmente, para vos dar exemplo, eu utilizo uma ferramenta que ainda não falei, que vou falar mais para a frente, que é a esponja. Agora, passando para outras zonas da cara, um que eu considero muito interessante são estes géneros de pincéis aqui. Este é um exemplo que é um pincel redondo, mais oval do que propriamente redondo, que permite-me aplicar bem o bronzer, o pó bronzeador, porque ele não é muito preciso, porque é grandinho. Quanto maior for o pincel, menos preciso é, mais esbate na cara e permite encaixar muito bem nestas zonas e então aplicar o bronzer, porque é isso que procuro. Eu procuro neste momento muito isso, e é um conselho que eu também dou para quem está a iniciar, ter um pincel destes para bronzer, porque vai ficar muito suave o produto e vai ficar desbatido, vai dar-vos a sensação real de que o sol bronzeou estas zonas da cara. Outro pincel que eu considero bastante importante também é um pincel para a cara toda, que é aquele típico pincel para o pó. E é um exemplo que eu trago aqui é este, que é um pincel maiorzinho, e este pincel é muito prático porque apanha o pó e permite aplicá-lo rapidamente então na cara toda e então ficar com o produto. E ele também tem outra coisa interessante, que é o facto que é grande, então o produto vai ficar muito suave na cara. Depois, existem outros pincéis complementares que também acho bastante importante, como por exemplo este aqui. Este é um pincel que eu utilizo mais para blush, e este aqui tem assim, este corte assim, já mais redondo, não é tão oval como o anterior, e permite encaixar então aqui o produto e deixar as maçãs do rosto com uma corzinha. Depois, estes dois pincéis podem utilizar mais para precisão, por exemplo, pode ser utilizado um pincel deste género também redondinho para o iluminador, já queremos uma coisa mais pequenininha porque é só para esta zona aqui da cara, e este aqui eu por vezes acabo por utilizar também aqui nesta zona do corretor. Confesso que o corretor aplico mais vezes com o dedo, mas se não for com o dedo é um pincel deste género redondinho também, um bocadinho cheinho, para que permita aplicar aqui o produto. Relativamente à zona de olhos, há pincéis que eu considero que são muito interessantes para quem quer então começar agora a iniciar na parte da maquilhagem, que tem a ver com os pincéis de esfumar. E neste aqui também dou-vos sempre o conselho de apostar em bons pincéis e terem um pincel de esfumar mais gordinho e um mais pequenino, porque o mais gordinho vai-vos permitir aplicar o produto de forma suave e o mais pequenininho permite que apliquem exatamente onde querem o produto para ficar mais escuro o olho. Este, por exemplo, pode encaixar muito bem no V externo, e este aqui então já consegue ir por toda a pálpebra móvel. Eu acho importante no sentido que para fazer um olho esfumado estes dois acabam por ser necessários para esse tipo de look. Depois existem outros pincéis de olhos que eu considero bastante importantes, que têm a ver com aplicar a sombra na pálpebra móvel. Aqui já considero que é necessário
ter dois tipos de pincel deste género, assim também arredondados, e considero que é necessário ter um pincel assim como este, que seja um pincel que permita aplicar todo o produto na pálpebra móvel, e um mais pequenino, mais rijinho e mais preciso, para que se consiga ir ao canto interno do olho apenas aplicar o produto. Depois, existe aqui dois pincéis que quero vos falar, que é o pincel chanfrado e este pincel aqui, que é uma escovinha. Eu considero o pincel chanfrado importante para duas secções do olho, para fazer a maquilhagem. Uma delas para fazer um eyeliner, caso queiram um eyeliner bem marcadinho, um pincel deste género ajuda muito a fazer o traço, porque ele, como tem este corte, vai encaixar logo aqui e é mais fácil, sem dúvida. E o outro pincel que quero falar é este, que tem, este por acaso tem dupla fase e também é importante para escovar as sobrancelhas, caso queiram também definir a sobrancelha, daí achar que é interessantíssimo. Outro material que se utiliza na maquilhagem é a esponja, e é a esponja que eu tenho utilizado muito para a base. Tenho utilizado uma esponja para aplicar a base. A esponja que eu tenho gostado mais é esta, deste formato, porque ela encaixa muito bem assim para aplicar a base em diferentes zonas, e depois este formato em bico também ajuda então aqui nesta zona para aplicar a base ou o corretor, e tenho gostado muito nos últimos tempos, é o que eu tenho utilizado mais para fazer a maquilhagem, e é um outro produto, um outro material que também aconselho a terem em casa para experimentarem e darem utilidade, porque vão notar que certos acabamentos conseguimos só com a esponja. Existem outros materiais que considero importante ter, principalmente para quem tem as pestanas assim para a frente, que é o que se chama Curvex, ou revirador de pestanas. É este material aqui. Ele assusta um bocadinho, mas garanto-vos que ele não vos vai aleijar, desde que não encostem literalmente até ao fim da vossa pestana. Tem que ser sempre nas pontinhas das pestanas. E este material, para quem tiver então as pestanas para a frente, que é o meu caso, elas vão ficar viradas para cima, elas vão encaracolar um bocadinho para cima, e ajuda muito para aplicar a máscara de pestanas e dar um look mais aberto ao olhar. Para quem tiver já naturalmente assim as pestanas, não considero que seja um material que necessitem, pelo menos para agora no início. Outro material que eu sei que vai-vos dar muito jeito é ter uma afia lápis, uma afiadeira, para que sempre que tiverem um lápis de olho ou um lápis também de lábios, possam vir aqui afiar. O conselho que eu vos dou, como também já referi a nível de pincel em tudo, é sempre investir em bons produtos, e este é um exemplo também de um bom produto que permite, então, tem vários tamanhos, permite ter aqui uma peça extra para trocar, e assim consigo encontrar, ou seja, consigo ter uma afia para diferentes produtos, e vai-vos acontecer isto, os lápis têm tamanhos diferentes, então é bom já ter uma afia deste género. E para finalizar, os materiais que considero importantíssimos para o dia-a-dia também, e este aqui para mim é importante, porque não só ajuda a tirar uma ou outra pelinho que está já aqui a mais na nossa face, e convém que seja uma ótima pinça também, e para depois as pessoas mais usadas, quando já estiverem mais no campo intermédio, perto do profissional, para quem quiser aplicar pestana postiça, sem dúvida que a pinça é muito importante, e aí é preciso uma boa pinça que seja afiada para estar próximo também do olhar. Agora, para finalizar, e também não deixando de ser super importante, é a manutenção destes materiais. Estes materiais necessitam de limpeza, e vou-vos dizer, por exemplo, os pincéis e as esponjas, eu englobo sempre na mesma recomendação, devem ser limpas semanalmente ou quinzenalmente, e depende também do tipo de pele. Para a via das dúvidas, eu aconselho sempre semanalmente, porque os pincéis limpos dão um acabamento profissional completamente diferente. Para quem tiver acne, semanalmente. Para quem não tiver tantos problemas de pele e que até não utiliza assim tanto, quinzenalmente no máximo. É preciso limpar. Uma maneira de limpar é utilizando produtos específicos, ou então sabonetes e shampoos neutros. Por exemplo, eu uso muito shampoo de bebê. Desde o início que estou a usar material para fazer maquilhagem, eu utilizo o shampoo de bebê e é excelente. É um produto neutro, portanto acaba por limpar muito bem o vosso material. Relativamente ao Curvex, existe aqui um detalhe muito importante, que é a borrachinha do Curvex.
esta borrachinha aqui, de tempos a tempos, tem que ser substituída, porque ela vai-se ficando cortada quando fazemos isto, e se a borrachinha não for substituída, ao fazermos este movimento com as nossas pestanas, podemos vir a cortar as pestanas. Portanto, também é um processo de manutenção do material que é necessário fazer. A afiadeira, ou a afia-lápis, devemos limpá-la também com um paninho, algo do género. Outro truque também que vos quero falar, que estava a querer já introduzir o pano, ou um lençozinho, é os próprios pincéis. Podem também fazer isso de um pincel de pó. Quando utilizarem de olho, podem passar num papel assim branco para limpar, ou numa toalha, que também funciona bem, e borrifar com um bocadinho de álcool ali no meio do processo, caso necessitem. E pronto, é estas minhas recomendações. Eu espero que vocês gostem deste vídeo. Digam-me cá em baixo dúvidas, que eu acredito que deve ter introduzido muitas dúvidas. Deixem-me ficar as vossas dúvidas para eu vos vir responder. Querem em comentário, querem em vídeo, venho responder. E vemos então num próximo episódio. Beijinhos!